Eu vim aqui esses dias e nós havíamos começado a falar sobre a história da igreja, né? Mas como o batismo está muito perto e vários aqui vão se batizar, a gente vai parar um pouquinho com a história e a gente vai dar duas aulas sobre batismo e uma sobre a ceia, né? E essas três aulas elas estão sendo intercaladas com o presbítero Jonas, que está falando sobre a membresia da igreja, né? Sobre esses assuntos. Então, a gente tem caminhado aqui para formar a membresia da igreja, aquelas pessoas que vão ser batizadas, né, e automaticamente se tornam membros, e talvez alguns que não necessitam se batizarem de novo, serem aclamados, não é? Então, essas aulas, tanto do batismo como as do presbítero Jonas, elas servem aí para formar e caminhar para essa formação da membresia. Então, é importante você entender que o propósito dessas aulas de batismo, ela não é para preparar as pessoas para se batizarem, né? Não é que você, depois das aulas, vai estar apto ao batismo, que algo vai acontecer e, de repente, antes você não estava preparado, agora está. Não é isso, né? As aulas, na verdade, elas são para explicarem para nós a respeito do batismo e a ceia, e elas vão mostrar para você se você é ou não uma pessoa apta, se você passou pela experiência da conversão. Então, à luz aqui das escrituras, dessas aulas, nós vamos avaliar juntos, né? Nós vamos expondo as escrituras e você vai avaliar a sua vida para saber se você está de acordo com a escritura, se houve conversão em você. E depois disso, alguns já passaram por entrevista pastoral, né? E outros ainda vão passar por essa entrevista. E nessa entrevista eles vão te perguntar a respeito ali do testemunho da sua conversão. Né? Quando foi que você se converteu? Quando foi o processo ali de mudança da sua vida? Não quando você foi para a igreja, mas quando houve um arrependimento verdadeiro. Então, pode ser que nesse momento, pessoas tendo essas aulas, vendo isso, muitos realmente tenham uma convicção e falem, nossa, realmente é isso que eu sempre quis, é isso, é estar numa igreja bíblica, é servir o Senhor com todo o meu coração. E, por outro lado, pode ter alguns irmãos que fiquem um pouco em dúvida da sua conversão, da sua salvação, que ouçam essas coisas e dão um passo atrás e falam, eu não sei se isso aconteceu comigo. Eu não sei se essa salvação ocorreu no meu coração. E isso não é para você ficar desanimado, desapontado, inferiorizado, mas que você veja isso como um chamado de Deus para o seu arrependimento, como um chamado de Deus para a sua conversão. Amém? Vamos, isso aqui foi só uma introdução do que nós vamos ver. Vamos orar para a gente começar. Senhor, nós queremos nos colocar aqui perante o Senhor, a sua palavra, Deus, e pedir que o Senhor fale ao coração de cada um de nós. Nós podemos explicar todas essas coisas, ler a sua palavra, compreendê-la, mas é somente o Espírito que pode aplicar no coração de cada um. Pode trazer convencimento do pecado, da justiça, do juízo, e que o Senhor traga isso ao coração de muitos irmãos aqui, para que eles tenham a convicção se são ou não salvos, se foram ou não alcançados pelo poder salvador de Jesus Cristo, se houve transformação nos seus corações. Que o Senhor fale a cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem uns slides aqui, pode... Esse é o primeiro? Pode pôr o primeiro. Para todos aqueles que vão se batizar e se tornarem membros da igreja, vocês têm uma obrigação aqui de lerem alguns livros para se adequarem à fé, para entenderem aquilo também que vocês estão fazendo parte. Então, essa aqui é a Confissão de Fé Batista, de 1689. É uma confissão e tem um catecismo compilado nele, perguntas e respostas para estudo. Mas essa é a confissão de fé da igreja, da Aliança do Calvário, que nós adotamos, que vocês também têm adotado, e ali estão os princípios, no que a gente crê. Talvez isso aqui seja novidade para muita gente, uma confissão de fé, algo escrito, que eu creio, algo definido. Mas, irmãos, isso é muito saudável.
Isso é saudável porque aqui está um resumo de toda a doutrina que a igreja deve crer. Se amanhã ou depois o pastor começa a ensinar algo diferente disso, ele pode ser exortado, chamado pela congregação, a atenção dele, para que ele se volte para isso. Se amanhã um irmão ele começa a ensinar, a falar algo, a promover algo na igreja, em desacordo também com a confissão, isso aqui, a confissão, ela se torna um ponto, então, para repreender esse irmão, chamá-lo de volta aos caminhos. Então, nós temos essa, e nós temos a Confissão de Fé Batista de New Hampshire. Nós adotamos essas duas. Essa aqui, ela é só um resuminho daquela outra. Então, se você ler a grande, já está tudo incluso. E há 2 outros livros também. Esse livro, A Membresia da Igreja na Bíblia, e aqui você vai aprender o que é ser um membro de igreja. Eu acho que isso aqui vai chocar a maioria das pessoas aqui, porque nós estamos acostumados com um tipo de membresia nas igrejas atuais, evangélicas, que não tem nada a ver com o que a Escritura ensina. Então esse livro vai nos direcionar. O que é ser um membro da igreja? Quais os meus deveres, as minhas responsabilidades como membro, quais os meus privilégios também. Na igreja nós temos membros e não membros, e isso deve ficar muito claro até. E o próximo livro é o que é uma igreja reformada. Então, os principais pontos do que é uma igreja reformada, e aqui você vai entender o que é o calvinismo, que nós não somos arminianos, que nós não somos pentecostais, que nós não entendemos os dons, línguas, profecias como dons válidos para hoje. Então, essas coisas todas têm que estar bem claras para vocês, para que vocês saibam se realmente serão membros da igreja. E vamos agora falar do batismo, começar do batismo, e eu quero ler aqui a Confissão de Fé, essa de 1689, o que ela fala sobre o batismo? E ela diz assim, do tema: o batismo é uma ordenança do Novo Testamento, ordenada por Jesus Cristo, sendo para a pessoa batizada um símbolo de sua comunhão com Ele em sua morte e ressurreição, de sua união com Ele, da remissão dos pecados e da sua consagração a Deus, através de Jesus Cristo, para viver e andar em novidade de vida. O 2. Aqueles que realmente professam o arrependimento para com Deus, fé em e obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, são os únicos sujeitos apropriados dessa ordenança. 3. O elemento exterior a ser usado nessa ordenança é a água, na qual a pessoa deve ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imergir ou mergulhar a pessoa em água é necessário para a apropriada administração dessa ordenança. Então isso aqui é só um resumo do que a confissão fala sobre batismo. Se quer tirar, pode tirar. Irmãos, então, batismo e ceia. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos vários rituais. Você já leu o Antigo Testamento, você se lembra que há ali diversas prescrições. Você não pode matar um carneiro de qualquer jeito. Tem o jeito certo que ele deve ser imolado. Um boi, um pombinho, tem o jeito certo de fazer o sacrifício. O dízimo tem um modo próprio de ser pago. O Antigo Testamento ele é cheio de regras e detalhes sobre cada coisa que deve ser feita. Deve se lembrar que Davi quis carregar a arca em cima de um boi e Deus matou o homem Uzá ali que tentou segurar a arca, porque o certo era que os levitas carregassem. Então há várias prescrições sobre muitas coisas. No Novo Testamento nós não temos esses rituais. Nós não temos tantas regras assim. Nós temos apenas 2 que Jesus deixou, que é o batismo e a ceia. Apenas esses 2 atos simbólicos. E é por isso que a gente tem que ser muito cauteloso para falar de batismo e ceia. Porque se Deus, no Antigo Testamento, falou de vários rituais, e no Novo apenas de 2, então a gente não pode tratar eles de qualquer jeito, porque são os únicos 2 que Ele deixou para nós, que toda a igreja deve seguir. Então nós temos que tratar com cuidado. O Novo Testamento fala mais de 80 vezes sobre batismo.
Vamos começar abrindo lá em Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Capítulo 19, capítulo 28, versículo 19. Diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Só até aí. Então, nós temos aqui Jesus dando uma ordem. Jesus aqui, ele já está pronto para partir. A gente está no final do livro de Mateus. E antes dele ir ao céu, antes dele deixar os discípulos, ele deixa para eles uma ordem. Vocês vão para todas as nações evangelizar e vocês vão batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo aqui não é uma ideia do homem. O batismo aqui não é uma ideia que uma igreja resolve fazer, a outra não, cada uma faz de um jeito. O batismo ele é uma ordem de Jesus para ser obedecida por todas as pessoas e todos os cristãos. Foi algo que João Batista praticou, Jesus continuou, os apóstolos depois continuaram. Então, se alguém quer ser um cristão, ele deve obedecer a Cristo e passar aqui pelo batismo. Isso não é algo opcional. Então ninguém pode achar que é normal vir na igreja, participar, e falar, eu não vou batizar ainda não. Aí passa um ano, passa 2, passa 3, por enquanto ainda não. Irmãos, o batismo é um compromisso sério de fé, e ele não é opcional, ele é obrigatório para todo aquele que quiser ser cristão. O batismo, ele tem alguns significados, e nós vamos falar deles agora. Abre lá em Colossenses, capítulo 2, os significados do batismo. Colossenses 2, passa Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Colossenses 2, no verso 11, fala assim: Nele, Jesus, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Pode deixar aberto aí. O batismo, ele sempre tem, no Novo Testamento, uma ideia de que a partir dele a pessoa entra num relacionamento pessoal com Deus. E o primeiro significado aqui é que o batismo ele simboliza morte e vida. Aqui o versículo diz, tendo sido sepultados. Então aqui, irmãos, o que é sepultar? É quando uma pessoa morre, você coloca ela dentro do caixão e enterra ela debaixo da terra, lá embaixo. Então o batismo ele tem esse significado de morte. Isso significa que na vida daqueles que forem batizados, que estão sendo batizados, algumas coisas estão morrendo. A partir do momento que você se batiza, algumas coisas em você vão morrer. De alguma forma, você também está morrendo. O batismo simboliza aí a morte de muitas coisas. A morte de velhas práticas. Então tem alguém aqui que antes tinha a prática de ser conhecido como uma pessoa que bebia muito, que usava drogas, que vivia por aí em bares. Havia uma pessoa assim que tinha essa fama. Uma pessoa que tinha aí a fama de ser alguém viciada em falar palavrões,
falava muitas coisas tortas, erradas, era conhecido na cidade por isso. Uma pessoa cheia de vícios, imoralidades, envolvido com isso, saindo com várias pessoas, homens, mulheres, frequentando festas. Mas agora, através do batismo, essas coisas elas estão morrendo. Agora, através do batismo, essas velhas práticas, você está deixando elas. Elas não têm mais lugar na vida de um cristão. Significa a morte disso, de práticas, a morte também de valores. A gente tende, às vezes, a olhar sempre o pecado de forma externa, aquilo que as pessoas fazem, mas é também a morte de valores. Pessoas que antes viviam só para trabalhar e querendo ganhar cada vez mais dinheiro e com esse dinheiro poder ter uma situação boa para poder fazer viagens caras, para poder sustentar uma vida de entretenimento, de somente alegrias que o dinheiro pode proporcionar. Pessoas então que na verdade viviam aí escravos da cobiça do dinheiro. E a Bíblia diz que nós devemos ser contentes e alegres, tendo que comer e beber, com isso contentai. Então o batismo ele evidencia isso também, a morte desses valores antigos, a morte dessas coisas que você amava antes, achava que sem isso você não poderia viver, mas agora você se vê livre disso. É a morte de um sistema de pensamento. Pode ser que pessoas, enquanto ímpias, mulheres, tivessem um pensamento feminista, né? Sujeitar ao marido, honrar o marido, isso é algo errado. Isso é algo que as mulheres no século XXI já superaram esse pensamento retrógrado. Quando você vem à fé, o batismo ele também vai sepultar, você vai aprender na Bíblia o que é ser uma mulher bíblica. Homens que tinham uma visão de masculinidade, né, de ser um machão, um durão, uma pessoa ríspida em casa, eles vão aprender o que é amar a esposa, como Cristo amou a igreja também, e como Pedro fala, servindo ela como vaso mais frágil, dando honra. Então, o batismo ele vai marcar a morte dessas coisas, porque são as pessoas mortas que vivem assim, bebedices e festas, palavrões, que vivem com um estilo de vida voltado para o dinheiro e para si próprio, para a ganância. São os mortos, são as pessoas que estão mortas espirituais. E Jesus falou assim para o jovem uma vez: deixa os mortos sepultar os seus mortos, né? Deixa os mortos espirituais cuidar das coisas desse mundo. Mas para nós, então, há um chamado aqui para fazer morrer esses pecados, para fazer morrer esse estilo de vida pagão, esse estilo de vida que tem aquelas pessoas que você trabalha junto, aquelas pessoas da sua família que não são cristãs. De alguma forma algo morre em você e você não é mais igual a elas. Então o versículo diz que nós fomos sepultados, que significa essa morte, e continua, olha lá comigo, do verso 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então o batismo ele significa morte, mas ele significa também vida. Ele significa que alguém passa, depois do batismo, de alguma forma, a ter vida. Não são só coisas que morrem dentro de você, mas do seu interior, Jesus falou que fluiriam rios de água viva. Então, a partir do batismo aqui, depois do arrependimento, há uma vida, há a ressurreição desse homem aqui que morreu. E essa pessoa agora ela está preocupada em viver de uma forma que vai glorificar a Deus. E ela vai pensar: como que o meu estilo de vida pode glorificar a Deus? Como que eu posso lidar com as coisas que eu lidava antes, mas agora com o propósito de agradar a Deus? Como que eu posso fazer, às vezes, fazer as mesmas coisas, às vezes trabalhar na mesma empresa, mas agora de uma forma que glorifica a Deus? Às vezes ganhando o mesmo salário, às vezes trabalhando e conseguindo ter uma renda muito boa, mas como que eu vou usar isso para a glória de Deus? E que antes eu usava isso para a minha própria cobiça e desejo natural. Então haverá uma vida e algo que vai ressuscitar em nós. Isso significa, irmãos, que vai ter um desejo,
um desejo de levar toda a sua vida cativa a Deus. E agora você vai ter o desejo de agradar a Deus em todas as coisas. Você vai começar a ter o desejo de se afastar do pecado, aquilo que a gente fala que é a santificação. A partir de agora você quer ser mais santo. Antes o pecado, que você tinha alegria, eu fico feliz, mas não posso esperar o momento de pecar, de fazer algo. Agora o cristão pode ser que ainda até caia em pecados, mas agora isso se tornou motivo de tristeza para ele. Agora ele passa a semana inteira mal, pesado, porque essas coisas não agradam, não fazem mais parte da vida dele. Nós não somos santificados automaticamente. Você não se converte e amanhã você não cai em pecados mais. Muitas coisas levam um tempo para serem vencidas, mas o que marca na vida de um cristão é que agora há um desejo nele por vencer essas coisas. Há um desejo nele por ser uma nova pessoa. Há um desejo nele por se afastar dessas coisas que antes ele amava. Então, alguém que se batiza é alguém que deve ter um coração assim. Eu amo aquelas coisas de Deus e eu odeio aquelas coisas que desagradam a Deus. Ainda que, como Paulo, que ele diz, que muitas vezes eu não consigo fazer o bem que eu quero, mas você ama o bem agora e não o mal mais. Então, o batismo mostra para nós essa morte e essa vida. Lá em Romanos 6, não precisa abrir, fala assim: ou porventura ignorais, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós aqui em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é praticamente que agora você tem uma vida nova. Esqueça o que você viveu. Talvez muitas pessoas também carregam em si a culpa de pecados de uma vida anterior. Talvez muitas pessoas venham aqui falar: mas eu fiz tanta coisa, eu fiz tanta coisa ruim, eu pequei tanto contra Deus, mas aqui está a oportunidade agora para você esquecer essas memórias. A Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Não é que você não vai se lembrar mais deles, mas isso não deve te trazer mais um peso, uma depressão. Tem a história de um homem, John Newton. Ele foi um comerciante de escravos na Inglaterra, na época do Império. E ele era ímpio, não era cristão, e ele comercializava escravos, trazia escravos da África para a Inglaterra, e com o tempo depois ele se converteu, e algo que sempre pesava ele, mesmo depois da conversão, ele dizia que ele ouvia os barulhos das correntes daqueles escravos até hoje. Ele falava que ele acordava de madrugada ouvindo aqueles barulhos de uma vida que ele já não tinha mais. E ele ajudou um homem, William Wilberforce, a promover na Inglaterra depois uma libertação aqui, um desvinculamento da escravidão. Mas nós podemos ter certeza que quando viemos a Cristo, esses barulhos de correntes, essas coisas que nos acorrentavam ao mundo, agora Jesus ele trouxe perdão para isso. Agora ele está dando a oportunidade para nós de você começar uma nova história, de você começar algo e ele vai começar a desenvolver em nós cada vez mais santidade, nova vida, e isso vai terminar só na glória, quando por fim ele nos tornar totalmente santos, como ele é santo também. Então, Romanos ensina para nós isso, que a semelhança da sua morte somos sepultados, e certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, o batismo simboliza morte e vida. Segundo ponto, o batismo simboliza um meio de ingresso na membresia da igreja local. A partir do momento que você está se batizando aqui nessa igreja, você vai ser inscrito aqui entre os membros dela.
E você está declarando formalmente para todos que estão vendo o seu batismo, que enquanto essa igreja, ela permanecer fiel, enquanto ela permanecer fiel às Escrituras, fiel ao ensino, enquanto o pastor, a pessoa que estiver aqui à frente, permanecer fiel a Deus, você também será fiel a essa igreja. Você também usará a sua vida para promover o crescimento dela, para promover o desenvolvimento e o auxílio em todas as coisas. Muitas vezes nós pensamos que é só a pessoa que prega, que tem alguma ocupação na igreja, quando a Bíblia diz que todos nós devemos estar envolvidos no trabalho. Então, a igreja não é um local para que um pastor, um presbítero e um diácono exerçam uma atividade e o restante das pessoas são espectadores. Hoje em dia, a gente tem algumas tendências nas igrejas evangélicas. Nós temos a prática de pessoas que entram e saem da igreja sem prestar contas. Então isso é muito comum nas igrejas. Por onde você passou, já deve ter visto. A pessoa chega, ela entra, fica ali um ano e meio, de repente ela sai, não presta conta, e ela aparece de novo no culto, ela some. Irmãos, isso não é uma prática correta. Ninguém pode ser admitido como membro e ter esse tipo de prática. Entrar aqui, não prestar conta para ninguém da sua vida, do que você faz, ninguém tem que interferir na minha vida. Se alguém pensa assim, a igreja cristã não é um lugar para essa pessoa. Aqui é um local em que as pessoas se reúnem, estão juntas, e o autor de Hebreus fala: admoestai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros. Se o seu irmão está em pecado, vai e o repreende. A igreja é um local onde as pessoas se ajudam mutuamente na santificação, com respeito, com amor, com cuidado, com zelo. Ninguém quer expor a vida de ninguém e nem também causar problemas, mas é algo que todos nós oramos pelas fraquezas uns dos outros e nos ajudamos. Então essa prática de entrar e sair de igrejas não é algo correto. Outra prática, entre isso de membresia, cristãos que não se envolvem com a igreja local. Então, o que eu estava dizendo, é muito comum, a pessoa entra e ela pensa que o papel dela é ser um ouvinte somente. Meu papel na igreja é anotar a pregação e frequentar o culto. E não é isso. Todos nós temos obrigações no corpo de Cristo. Talvez você não tenha o dom para estudar a Bíblia e conseguir transmitir através de uma pregação. Mas quem aqui não tem o dom de chorar com os que choram? Quem aqui não tem o dom de se alegrar com os que se alegram? Quem aqui não tem o dom de ir na casa da irmã que acabou de ter bebê ali, fazer comida para ela, cozinhar? Quem aqui não tem o dom de evangelista? Todos nós, isso é algo muito ignorado, todos nós temos essa obrigação de evangelizar as pessoas, de ensinar outras pessoas, de conduzi-las à fé. Jesus, ele não deu isso para um grupo específico de pessoas, de pastores. Todos nós somos testemunhas de Cristo e devemos evangelizar, pregar para as pessoas, discipular pessoas, ensiná-las. Talvez isso soe assim um pouco diferente, mas irmãos, ninguém pode ser cristão sem um desejo de conhecer a Bíblia. Talvez muitos tenham dificuldade de ler a Bíblia, outros talvez nem saibam ler. Lá na igreja a gente tinha uma senhora, a Dona Maria, do bairro do aeroporto, um bairro bem periférico em Franca, e ela se converteu com 65 anos de idade. Ela era analfabeta. Quando ela converteu, ela entrou na escola para aprender a ler e ler a Bíblia. Olha que coisa, isso aí assim, é o melhor testemunho, né? Porque era uma pessoa que não tinha condições a vida inteira, estava num bairro periférico, mais difícil do alcance da educação, mas ela entendeu: eu converti, eu preciso conhecer o livro de Deus, e essa é uma obrigação de todos nós, enquanto nós conhecemos, ensinar para as pessoas. Amanhã ou depois entra uma pessoa nova na igreja, e essa pessoa ela tem que ser conduzida, discipulada, ela tem que aprender quais são os caminhos da fé. Amanhã ou depois essa igreja está muito maior, e o pastor não é o responsável por fazer isso pessoalmente com cada pessoa, toda semana. Não dá, não tem como fazer isso. Então muitos de nós devemos estar equipados para ensinar e conduzir essas pessoas nos caminhos de Deus, ensinar essa pessoa a orar,
ensina essa pessoa a jejuar, ensina essa pessoa os princípios básicos da Bíblia. A terceira prática aqui é pessoas que não desejam se submeter à sua igreja local, nem à avaliação dos irmãos. Pessoas que vêm na igreja, mas elas acham que a sua vida é somente delas e que outros não devem ter acesso, como nós estávamos falando. Então, irmãos, isso é algo que nós devemos também ter cuidado, porque Jesus ele diz até mesmo que há casos de disciplina eclesiástica. E isso raramente é praticado hoje em dia. Mas ele fala que há pessoas que, se de repente ela começa a pecar, ela deve ser advertida por um, depois por dois irmãos, pelo conselho da igreja. E se essa pessoa não obedecer, nem mesmo a toda a igreja ouvir, essa pessoa deve ser expulsa e tratada como um gentio publicano, como um ímpio, como um pagão, uma pessoa de fora. Então, a igreja é um local, sim, para que nós sejamos santos, porque não é admitido que a maioria das pessoas aqui esteja buscando santidade, enquanto outras pessoas vivem uma vida alheia à comunidade, desenfreada, e pensam que elas podem simplesmente ter aí o mesmo caráter de membros, vamos dizer assim. A igreja é um todo, ela deve andar junta, em unidade, em amor. Então, se você quer se tornar membro aqui da igreja de São Joaquim, tenha isso no seu coração, que a igreja é um local onde você vai procurar irmãos, expor suas dificuldades. Isso não é com todos, cuidado, mas com um irmão mais zeloso, alguém mais próximo, e essa pessoa vai orar por você, você vai orar por ela, vocês vão estar juntos. Às vezes você está passando por algo no casamento, você deve participar aqui, os oficiais da igreja, para te ajudarem, te auxiliarem. Então a igreja é um local de santificação. Segundo, o batismo, ainda dentro de membresia, ele distingue entre membros e não membros da igreja. Em uma família, irmãos, uma pessoa... Se você tem uma família, você tem o seu esposo, sua esposa, filhos, e essa pessoa ela faz parte ali da comunhão, ela não pode simplesmente de um dia para o outro sair da família, de um dia para o outro falar, eu arrumei uma família melhor, eu arrumei uma família que tem uma condição financeira melhor, e eu agora vou deixar a minha família. Isso não pode ser feito. Então, a igreja, da mesma forma, ela vai distinguir aqui entre membros e não membros. E ela vai testemunhar, depois do batismo, para as pessoas que estão aqui. Aquela pessoa é membro da igreja, aquele outro é membro, e eu não sou ainda. Então, para aquele cristão que está fraco na fé, que não se batizou, que não tem aqui a convicção da sua salvação, isso vai tornar para ele algo muito claro. Existe o cristianismo, mas existem pessoas que são de fato seguidores de Cristo, e parece que eu não estou entre eles ainda. Parece que eu não tive essa evidência de conversão. Então, para aqueles que somente frequentam a igreja, ao verem pessoas que são cristãs, que são membros, isso vai ficar muito claro na mente delas. E para aqueles que não são cristãs, também, essas pessoas vão vir à igreja e eles vão entender que para participar de uma comunidade é necessário um compromisso pessoal de fé a Deus, é necessário se tornar um escravo de Cristo, que a igreja não é um local como o catolicismo, que às vezes você vai lá, entra na missa, sai da missa, o padre não te conhece, você não sabe quem é quem, e é simplesmente algo rotineiro, ritual. Mas quando nós temos pessoas que são membros e não membros, o batismo trazendo essa distinção, então alguém que vem de fora, ele consegue perceber que a fé cristã é algo sério, que a fé cristã é algo grave, realmente. Tem um autor, J.C. Ryle, um antigo bispo, e ele falava que nós temos sempre que lembrar daquela parábola do construtor. Ele fala que Jesus diz que se alguém começa a construir uma obra, ele tem que fazer um cálculo para ver se vai conseguir chegar até o final, para não ser envergonhado.
Da mesma forma, uma pessoa que está aqui para entrar no cristianismo é alguém que tem que fazer o cálculo também. É uma pessoa que tem que avaliar o que é ser um discípulo de Cristo. É uma pessoa que tem que avaliar essas coisas e entender as suas responsabilidades, o que Cristo exige de nós, então. E a igreja não é um lugar perfeito, irmãos. Não é. Ela não é um local em que, às vezes a gente fala assim, parece que seria algo perfeito, mas é um local onde vai haver problemas, é um local onde nós teremos que lidar com situações. Muitas vezes um irmão vai ferir o outro, mas é aqui que vai abrir espaço para perdão, é aqui que vai abrir espaço para desculpas, é aqui que vai abrir espaço para reconciliação. Então, é como uma família. Na família você não sai dela. Você se reconcilia, o pai conversa com o filho, a mãe conversa com o filho, entram em acordo, e a igreja é assim. Você não pode esperar que vai estar livre de problemas aqui, mas nós temos que fazer tudo para resolver esses problemas. Então, irmãos, tenha essa visão em você do que é uma igreja cristã, para a gente abandonar aquela ideia de que a maioria das pessoas tem de consumismo, que a igreja é um local para eu consumir. Eu chego aqui, eu vou na igreja onde tem a pessoa que prega melhor, que eu gosto. Aí de repente eu acho uma outra igreja, eu pulo para lá também. E aí passa mais um ano, eu vejo alguma coisa ali, tem uma atividade especial para jovem, meu filho é adolescente, e eu vou nela também. Você vai pulando de família em família. Isso não é bíblico. Volta e meia nós passamos por situações lá, assim, em Franca, de pessoas que às vezes ficam anos, e de repente ela descobre uma atividade diferente no local e vai. Mas eu quero que você entenda que isso não é lealdade. Jesus chamou a nós para sermos leais. Então, o pastor, ele não é alguém também que vive à procura de cargos. Imagina, se o pastor está aqui em São Joaquim, de repente ele recebe uma proposta de um salário melhor, ele vai para uma cidade, como se ele tivesse uma carreira, e ele vai pulando de lugar para lugar até chegar na capital. Isso seria algo demoníaco, praticamente, mas as pessoas agem como membros muitas vezes assim também, procurando algo mais atrativo e vão de um local para o outro. Irmãos, a igreja é um local, se ela é fiel, para você vir para cá e ficar até a sua morte, procurando edificar ela, ensinar a igreja, promover o crescimento dela, não algo para nós pularmos de um lugar para o outro. Outro significado do batismo, então a gente viu que ele é morte e vida, é o meio de ingresso na membresia da igreja. O Jonas vai tratar melhor de membresia, mas a gente falou um pouco aqui. E também é uma demonstração pública de fé. O batismo, ele é algo público. Na igreja antiga, a gente tem que lembrar, lá na igreja antiga, que as pessoas ali estavam num contexto do Império Romano, pagãos, pessoas que odiavam o cristianismo, pessoas que perseguiam os cristãos, mas o batismo acontecia e a partir do momento que alguém se batizava, todos sabiam que ele era um cristão. E isso implicava que talvez ele tivesse dificuldades no seu trabalho, implicava que ele poderia ser perseguido, implicava que um homem poderia deixar o seu filho órfão, que a esposa poderia perder o seu marido. Então, o batismo é uma demonstração pública de fé. Quando as pessoas se batizavam na igreja antiga, isso tinha um peso. Então, o batismo é algo para que todos saibam que você é cristão. Se quiser colocar no status do WhatsApp, anunciar, anuncia. Porque as pessoas têm que saber da sua fé. As pessoas têm que saber que agora você é um cristão. Que antes você era uma pessoa e depois que se converteu, se tornou outra. Quantos testemunhos a gente não ouve? Nossa, depois que o irmão lá foi para a igreja, anda com a Bíblia debaixo do braço, ele mudou, tá chato. Às vezes a gente ouve isso, mas o batismo, ele é algo público e ele vai testemunhar então a nossa mudança. Você não tem que procurar esconder isso de ninguém, não tem que procurar esconder isso dos seus amigos, dos seus familiares. Aquele que não está pronto para testemunhar de Cristo em público, para mudar as suas atitudes, aquele que não está pronto para se mostrar como um cristão na sociedade, também não está pronto para o batismo.
Como nessa época aqui, aquelas pessoas que não estavam prontas para sofrer um martírio por Cristo, elas não se batizavam. Aquelas pessoas que não estavam prontas para serem zombadas e até serem aqui excluídas da sua família, essas pessoas não se batizavam. E nós, se nós então estamos prontos para sermos até perseguidos por Cristo, e sermos zombados e excluídos de certas coisas, então nós estamos prontos para o batismo. Então é necessário que você calcule isso também. Eu estou pronto para ser identificado como um seguidor de Cristo. É isso mesmo que eu quero? Ser identificado como uma pessoa que não segue no padrão de pensamento do mundo. Ser identificado como uma pessoa que não segue mais no mesmo padrão, na mesma rotina de vida. É isso mesmo que eu quero? Ouvir coisas que você sabe que serão contra e agressivas às vezes. Nós temos que pensar isso antes de tomarmos aqui essa decisão. Agora, nós vamos para outro ponto que a confissão de fé falou aqui também, que é a respeito de formas de batismo. Nós sabemos que existem formas de batismo diferentes hoje na igreja evangélica. Nós temos batismo por imersão, aspersão, efusão. Então, há tipos diferentes. Eu quero explicar para você, nós como batistas, tendo essa confissão de fé, qual é a nossa forma de batismo e por que ela é assim. A imersão é a mais comum, quando você vê uma pessoa descendo totalmente na água, numa piscina, num rio, mas ela é afundada completamente. A aspersão é quando você joga um pouco de água, borrifa na pessoa. Ela é mais praticada aqui pelos presbiterianos, tanto a aspersão como a efusão. A efusão é praticamente a mesma coisa que você despejar água em cima da pessoa. Então nós temos essas duas visões aqui. A nossa ideia não é causar aqui nenhum desconforto e nem discussão com presbiterianos, porque eles batizam por aspersão e nós por imersão, mas como uma igreja batista, vocês também precisam entender o que vocês estão fazendo, porque nós batizamos dessa forma. Então é por isso que nós trazemos essa explicação. Mas é algo que, se você encontrar um presbiteriano, tem alguém, amigo seu, você não tem que discutir esse tipo de coisa, não é algo primário. Mas nós temos essa visão bíblica. No Novo Testamento nós vemos que o batismo ele era praticado aqui em geral, todas as passagens dão a entender isso, por imersão. A própria palavra batismo no grego, ela significa imergir, submergir, limpar por afundar, ser completo por um fluido e ser envolvido completamente por algum líquido. Tem um manual cristão do século I, o Didaquê, que ele fala a respeito de pessoas entrando na fé cristã. E lá eles falam de uma imersão tripla, 3 vezes a pessoa descer pela água. Então, tanto a palavra como a história mostram para nós que o comum é que uma pessoa seja totalmente afundada na água, por completo. Vamos ver alguns textos aqui. Abra comigo lá em Marcos. Marcos, capítulo 1. Marcos 1, no verso 5. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Eram batizados aqui no rio Jordão. Então, aqui as pessoas elas iam até um rio para serem batizadas. Se fosse simplesmente para aspergir, jogar um pouquinho de água, não precisava ser num rio. O próprio templo lá em Jerusalém, ele tinha grandes bacias cheias de água para sacrifício.
e essas bacias poderiam ser usadas para jogar um pouco de água sobre as pessoas. Então, o texto leva nós a entendermos, as pessoas iam até um rio, entravam num rio para serem batizadas. Então, o contexto geral aqui é que essas pessoas eram afundadas, e não que elas entravam até a metade do corpo e jogavam um pouco de água na cabeça delas somente. Em Marcos 1,10 vai falar também do batismo de Jesus, e diz lá, e ele saiu da água, simbolizando aqui que o próprio batismo de Jesus, ele sai das águas, então ele vai até um rio ali, e quando termina o batismo, ele sai das águas. Lá em João, capítulo 3, verso 23, fala que João Batista, ele batizava num determinado local ali, porque havia muitas águas. Então, o contexto mostra, as pessoas vão para se batizarem num local onde há muitas águas, dentro de um rio. Então, em geral aqui, há essa interpretação que o batismo é realizado em locais de muitas águas, pessoas entram no rio para serem batizadas. Agora vamos lá em Romanos 6. Romanos capítulo 6, no verso 3, diz assim: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Depois, lá em Colossenses, não precisa abrir, fala assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui, justamente o simbolismo do batismo, que o apóstolo Paulo fala tanto em Romanos, quanto em Colossenses, ele está dizendo que o batismo ele é semelhante a um sepultamento, em que a pessoa é colocada debaixo da terra. Então ele diz aqui que nós fomos batizados com Cristo na morte. Então o contexto nos leva para esse símbolo que quando a pessoa está descendo ali na água, descendo ali numa piscina, num rio, onde quer que seja, que ela está ali morrendo, essa pessoa está descendo sobre algo, e ali está morrendo a vida dela de pecado, está morrendo velhas práticas, ela está deixando isso, assim como Cristo na sua morte, morrendo pelos nossos pecados. Então, essa simbologia, e depois Cristo ele ressuscita, assim como os cristãos também saem ali da água, alguém que está sendo batizado, simbolizando então uma nova vida, simbolizando então que essa pessoa está agora nascendo de novo. E quando a gente vê o batismo por aspersão, efusão, borrifando água, isso enfraquece a simbologia do que é o batismo verdadeiro. Então é por isso, há muitos outros textos que nós poderíamos abrir aqui, mas esses são suficientes para a gente, não é o assunto prioritário, mas os batistas eles sempre foram marcados por duas coisas na história. Primeiro, o batismo por imersão. Em segundo lugar, que é o que a gente vai falar na próxima aula também, por batizarem as pessoas somente aquelas que creem, adultas, porque há aqueles que batizam bebês, tanto católicos como alguns evangélicos também batizam, e os batistas desde o início eles diziam que o batismo é para aqueles que creem, para aqueles que têm fé somente. Depois a gente vai ver sobre isso. Então, irmãos, essa é a primeira aula aqui do batismo, e nós vimos aqui os significados dele, o fato dele ser público. Eu quero que você medite até nós chegarmos a essa data. Talvez você já fez a entrevista, mas ouvindo essas coisas aqui,
uma dúvida surgiu no seu coração, talvez você não fez ainda, e o batismo não é algo que você deve se apressar. Se você não está seguro ainda da sua conversão, da sua salvação, não tem a certeza que foi salvo por Deus, talvez é o momento de aguardar um pouco mais, de estudar mais as Escrituras, participar da igreja, orar a Deus por arrependimento e aguardar. No próximo batismo, você pode vir. Então nós temos que fazer isso com muita ciência do que nós estamos fazendo. Em geral, igrejas aí batizam pessoas para garantir que a pessoa vai no próximo culto. Então às vezes você chega, já batiza no primeiro, porque é certeza que ele vem no segundo. Então, querendo inverter a ordem, tentando criar um compromisso na pessoa. Na verdade, nós nos comprometemos com Cristo primeiro, e depois a gente expressa isso para todas as pessoas. Amém?